Espalhadas pelo Tibete, existem fontes termais vulcânicas, lugares onde a água em ebulição emerge através de falhas profundas na crosta da Terra. Um réptil se aproveita deste habitat altamente específico. Esta é a cobra de fonte termal. Ela vive perto de um punhado de fontes termais no planalto do Tibete, na China, em altitudes acima de 4.000 metros. É a única cobra do mundo a viver em uma altitude tão elevada. A maioria das cobras não vive em lugares tão altos porque tem sangue frio. Se a temperatura cair abaixo de zero, as cobras geralmente morrem depois de algumas horas, ou ficam letárgicas demais para se mover. Mas as fontes termais fornecem o calor vital para este réptil de sangue frio. Outros animais aproveitam a água quente perto das fontes e fornecem todo o alimento de que a cobra necessita, se ela conseguir pegá-los. Esta cobra só consegue sobreviver em uma pequena zona de segurança. Perto das fontes termais, a água está fervendo. Mas se a cobra se aventurar a mais de 800 metros da água, ela morrerá de frio. As cobras já estavam aqui muito antes das montanhas e das fontes termais. Seu lar original era plano e tropical. Mas quando o teto do mundo surgiu ao seu redor, seu habitat se transformou radicalmente. Uma série de eventos geológicos cataclísmicos transformou as planícies tropicais nos picos mais altos da Terra. 165 milhões de anos atrás, um antigo supercontinente chamado Gondwana começou a se romper. Um segmento onde hoje é a Índia se moveu para o norte em rota de colisão com a fronteira da Ásia. Há 45 milhões de anos, a Índia se chocou contra a Ásia como um carro contra um muro. Quando os continentes colidiram, eles se comprimiram e ejetaram camadas do leito marinho pré-histórico. Elas formaram o Himalaia, a cadeia de montanhas mais alta do mundo. A colisão entre a Índia e a Ásia foi tão violenta que criou não um, mas dois dos mais impressionantes marcos geológicos da Terra. Maleável, o fundo do oceano prensado pelos continentes se amontoou, formando o Himalaia. Mas a rocha da crosta continental da Ásia é muito mais dura. Quando a Índia avançou sobre ela, uma enorme placa da crosta da Ásia se comprimiu e se ergueu para formar a maior e mais elevada planície do mundo. O Planalto do Tibete tem cerca de 2.600.000 quilômetros quadrados e está, em média, 4.800 metros acima do nível do mar. É um dos ambientes mais extremos e inóspitos do mundo. Somente alguns animais altamente especializados conseguem sobreviver aqui. Os pontos mais altos do Planalto do Tibete são tão inóspitos que nenhum animal de grande porte consegue viver aqui o ano todo. Com exceção do bovino mais resistente do mundo. Os iaques selvagens vagam pelo Planalto a quase 6.500 metros de altitude. Estes sobreviventes tenazes enfrentam condições que matariam a maioria dos animais porque desenvolveram uma série de adaptações exclusivas.
Os iaques podem chegar a 1,80 m de altura e pesar mais de 900 quilos. Sua compleição robusta e pelagem espessa evitam a perda de calor em temperaturas abaixo de zero. Mas a vida neste habitat traz outros desafios. Nessa altitude, o ar contém metade do oxigênio do nível do mar. A radiação ultravioleta é 2 vezes mais intensa. É difícil respirar e o sol queima impiedosamente, a menos que você tenha uma anatomia tão especializada como a desses animais. Os iaques selvagens têm 14 pares de costelas, uma a mais que o gado doméstico. Eles formam uma cavidade torácica grande com espaço para um coração e pulmões quase 2 vezes maiores que o dos outros bovinos. A química sanguínea dos iaques também transporta o oxigênio de forma muito mais eficiente pelo organismo. Os iaques selvagens são os únicos animais de grande porte que conseguem viver o ano todo em um dos lugares mais inóspitos da Terra. Mas há milhões de anos, uma legião inteira de enormes mamíferos peludos dominou o Planalto congelado. A mais recente era glacial começou há 2,5 milhões de anos. Quando a Terra congelou, quase todo o hemisfério norte ficou enterrado sob mantos de gelo de mais de 1.600 metros de espessura. Só os animais adaptados a um clima tão frio sobreviveram. A era glacial foi dominada por enormes mamíferos peludos, como o rinoceronte lanudo. Os cientistas sempre acreditaram que eles evoluíram nas regiões árticas e se espalharam pela Ásia e a Europa. Mas uma descoberta recente colocou essa teoria em xeque. Em 2011, paleontólogos chineses descobriram um cemitério pré-histórico no alto do Planalto do Tibete. Estava repleto de animais enormes da era glacial, incluindo o primeiro fóssil de rinoceronte lanudo encontrado no Tibete. Quando os cientistas dataram os fósseis de rinoceronte lanudo, tiveram uma grande surpresa. Os ossos tinham 3.700.000 anos, o que significa que os rinocerontes lanudos viviam no Tibete muito antes da era glacial começar. 1 milhão de anos antes de a Terra congelar, o Planalto do Tibete já estava repleto de animais adaptados para viver no gelo e na neve. Sua pelagem lanosa e grossa e seu tamanho descomunal permitiram que eles sobrevivessem ao grande congelamento que assolou o restante do planeta. Os rinocerontes lanudos migraram de sua terra natal, no Planalto do Tibete, e se espalharam pelo norte da Ásia e Europa. Ao que parece, o Tibete foi o berço gelado da evolução de muitos animais enormes da era glacial. O rinoceronte lanudo e outros gigantes da era glacial foram extintos há 12.000 anos. O iaque é o último grande animal da era glacial que restou no Planalto. Estes bovinos enormes e peludos são os sobreviventes supremos das altitudes elevadas. Desde o fim da era glacial, as geleiras e os mantos de gelo desapareceram de grande parte do Planalto do Tibete, deixando para trás pastagens vastas e férteis. Esta é a lebre assobiadora. Este parente felpudo do coelho é mais resistente do que parece. Ele precisa ser forte para sobreviver aqui em cima. Cada lebre assobiadora come metade de seu peso corporal em gramíneas por dia. É o que sustenta seu metabolismo rápido, o que é vital para sua sobrevivência. Como qualquer animal que vive aqui,
A lebre assobiadora está à mercê do clima instável e extremo do Planalto. Mas mesmo que esteja muito frio, estas lebres não tremem. Elas não precisam. A maioria dos mamíferos produz calor, agitando os músculos quando tremem. A lebre assobiadora desenvolveu uma estratégia diferente. Seu metabolismo acelerado as mantém aquecidas, queimando gordura rapidamente. É como um aquecimento central movido a grandes quantidades de grama. O clima severo não é a única ameaça que a lebre assobiadora enfrenta. O Planalto do Tibete também abriga um predador perigoso. Os ursos tibetanos são menores que seus primos americanos. Mas assim como os ursos pardos, eles passam o verão inteiro acumulando gordura e proteína para sobreviver à hibernação no inverno. Um crânio mofado de iaque também serve. Qualquer pedaço de carne é precioso aqui em cima. Mas esta mãe e seu filhote estão procurando uma refeição mais fresca. Enquanto os ursos pardos se alimentam de salmão, os ursos tibetanos caçam lebres assobiadoras. O filhote não perde tempo e logo desenterra uma presa apetitosa. Sua mãe não tem tanta sorte e seu almoço acaba escapando. Os ursos vagam pelo Planalto durante todo o verão, acumulando gordura para o inverno. Os ursos tibetanos são uma ameaça a todos os animais do Planalto, e uma espécie migra distâncias enormes para fugir deles. O Lago Juonai é uma joia faiscante de água cor de jade a uma altitude de mais de 4.800 metros. Este é um dos lugares mais isolados da China e o cenário de um dos maiores eventos do mundo selvagem. A migração dos antílopes tibetanos. Todo verão, dezenas de milhares de antílopes tibetanos, ou chirus, viajam centenas de quilômetros pelo Planalto verdejante para chegar ao Lago Juonai. Estes antílopes se tornaram especialistas em sobreviver em altitudes elevadas. Uma camada dupla de pelos os isola do ar congelante. Sua lã é considerada a mais fina e quente do reino animal. As saliências nas laterais do focinho do antílope são bolsas de ar que os ajudam a respirar num ambiente pobre em oxigênio. Este suprimento adicional de oxigênio permite que os antílopes tibetanos corram a velocidades incríveis para um animal nesta altitude, até 80 km por hora. No começo são dezenas, depois centenas e milhares de antílopes começam a chegar ao Lago Juonai, vindos de todos os cantos do vasto Planalto. Somente as fêmeas que acasalaram fizeram essa jornada épica. Elas fazem essa viagem tão longa por um único motivo: dar à luz em um lugar seguro e secreto. Depois de 6 meses de gravidez, as mães geram um único e precioso filhote. Os filhotes dos antílopes tibetanos já nascem preparados para sobreviver aos desafios do Planalto. No começo, suas pernas são vacilantes,
Mas 15 minutos depois de nascer, os filhotes já conseguem andar. Seu pelo cor de areia os camufla na grama seca enquanto a mãe se afasta para pastar. Mas o filhote está impaciente e ansioso para explorar este mundo novo. Ele se afasta e logo se perde no meio da manada. Esta mãe não está interessada em lhe dar atenção. E ele se afasta ainda mais da manada. É um passo arriscado quando olhos maliciosos estão observando. As áreas secretas de reprodução dos antílopes não são totalmente seguras. Com seus olhos aguçados, os abutres do Himalaia acompanharam a migração dos antílopes tibetanos. Com uma envergadura de quase 3 metros, eles conseguem planar sem esforço pelas correntes de ar quente acima do planalto. Se o filhote perdido se machucar, os abutres irão esperar até que ele morra para devorá-lo até os ossos. Por sorte, a mãe aparece e espanta o abutre faminto. A mãe e o filhote finalmente se reúnem. A maior ameaça aos filhotes recém-nascidos é o mau tempo. Nuvens de tempestade se formam. Chuvas de granizo açoitam as planícies. Logo elas se transformam em uma nevasca que cobre as pastagens de neve. Os antílopes não podem fazer nada, além de se deitar e esperar que seu pelo espesso os proteja da nevasca. As mães e os filhotes sobreviventes passam até 20 dias nas áreas secretas de reprodução. Depois, eles se preparam para fazer a longa viagem de volta para casa. Os antílopes tibetanos levam mais de um mês para percorrer os 320 quilômetros que os separam de suas pastagens de inverno. Mais uma vez, o lago Juonai fica deserto.